Oi, pessoal. Meu nome é Rafaela Silva de Império. Eu sou aluna do terceiro ano do Colégio Embraer de Botucatu e hoje eu vou ser a professora de vocês de Biologia. E a aula que eu vou dar é sobre relações ecológicas, relações intraespecíficas e interespecíficas. Vamos começar? Então, as relações ecológicas, vamos começar por aí. Essas relações, elas são interações que ocorrem, que acontecem entre os seres vivos de um ecossistema. E essas interações, elas podem ocorrer entre indivíduos da mesma espécie, que são as relações intraespecíficas, ou entre indivíduos de espécies diferentes, que são as relações interespecíficas. E as relações ecológicas, elas também são importantes para que tenha uma manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. E elas influenciam na distribuição e na abundância das espécies, bem como o fluxo de energia e a ciclagem de nutrientes. Vamos começar falando então das relações intraespecíficas. O que são essas relações? São relações que acontecem dentro da mesma espécie e podem ser harmônicas, onde ninguém perde, ou desarmônicas, que pelo menos um perde. Vamos começar falando das harmônicas então. A gente tem a sociedade, a colônia e a família. A sociedade, ela é um conjunto de organismos de uma mesma espécie que se organizam em grupos com divisão de trabalho e hierarquia. Um bom exemplo são as abelhas. Elas dividem a abelha rainha, que é quem comanda a colmeia, o zangão, que é o rei, seria o rei ainda abaixo da rainha. Tem as abelhas que coletam pólen, as abelhas que fazem o mel. Todas essas divisões de trabalho fazem parte de um conjunto de sociedade, assim como podem acontecer com as formigas e com os cupins. A gente tem as colônias, que são organismos da mesma espécie que vivem juntos, ligados fisicamente, podendo ou não haver uma divisão de trabalho, assim como os corais e as caravelas. Os corais, eles são vários organismos, E no final eles são juntos, um no outro. Então a gente tem várias saídas de corais, mas são todos ligados em uma única fonte. Por isso, colônias. E a gente tem as famílias, que são organismos da mesma espécie que se unem para proteção e cuidado da prole, como os leões e os lobos. A prole seriam os filhotes, os membros das famílias. Agora, a gente entra nas relações intraespecíficas desarmônicas, que são principalmente a competição e o canibalismo. Competição, ela aparece tanto nas intraespecíficas como na interespecífica. As duas têm basicamente o mesmo princípio. O que vai mudar é que uma é entre a mesma espécie e a outra são entre duas espécies. A competição, ela acontece em indivíduos da mesma espécie que disputam recursos limitados, como alimento, água, luz, espaço, abrigo e parceiros sexuais para reprodução. Essa competição, ela pode limitar o crescimento populacional, porque se eles estão competindo, um vai acabar sobressaindo o outro, então um pode morrer ou os dois podem morrer. Isso prejudica a densidade populacional ou o crescimento populacional. Por exemplo, leões lutando por território, então eles vão disputar, um tem muito território, o outro não tem, eles vão entrar em conflito e um vai acabar ganhando. Então esse que perdeu pode acabar morrendo, pode sofrer coisas prejudiciais, então é uma competição. E também plantas, disputando por luz. Então, uma planta mais baixinha, ela não recebe tanta luz quanto a planta maior. Então, elas vão disputar pela luz e é capaz de uma acabar morrendo ou as duas acabarem morrendo. A gente tem o canibalismo, que acontece quando o indivíduo mata e se alimenta de outro da mesma espécie. E que, por mais que pra gente, seres humanos, possa parecer bem extremo, porque pra gente existe uma lei que caracteriza crime você se alimentar de outra pessoa. Para os animais, acontece de forma mais natural, porque pode acontecer em diversas condições, como a falta de alimento, Por falta de alimento você não consegue comer outra coisa, então você vai comer indivíduos da mesma espécie. Isso acontece com os animais. Ou após o acasalamento. Às vezes acontece em algumas espécies, como a fêmea do louva-a-Deus
E a viúva negra, após o acasalamento, elas matam e se alimentam do macho. Isso é normal, isso faz parte do processo de acasalamento. Então, para os animais, acaba sendo mais natural do que para a gente. A gente tem agora as relações interespecíficas, que são as que ocorrem entre os indivíduos de espécies diferentes dentro de um ecossistema. E essas relações podem ser divididas em tipos, dependendo dos benefícios e dos prejuízos que cada espécie acaba tendo. A gente começa falando das harmônicas, das relações interespecíficas harmônicas. A gente tem o mutualismo e o comensalismo, a protocooperação e o inquilinismo. O mutualismo acontece em que as duas partes, as duas espécies, se beneficiam da interação. Então, as abelhas polinizando as flores, então elas possibilitam que as flores possam se reproduzir e as abelhas acabam se alimentando do néctar. Então, a flor ganha porque ela é reproduzida e a abelha também ganha porque ela está se alimentando. O comensalismo é uma espécie que se beneficia sem prejudicar ou beneficiar a outra. Então, uma rêmona que se fixa no tubarão para obter, né, ter o resto de alimento que fica no tubarão. A rêmona, ela se beneficia porque ela está ganhando alimento. A protocooperação é muito parecido com o mutualismo. As duas partes se beneficiam, mas a interação não é obrigatória para a sobrevivência. Então, no mutualismo, as duas se beneficiavam e meio que tinha uma obrigatoriedade ali. Agora, na protocooperação, não é obrigatório para a sobrevivência. Um exemplo é o caranguejo ermitão e a anêmona do mar. Eles ambos se beneficiam, mas não é obrigatório ali, um não precisa necessariamente do outro. A gente tem o inquilinismo, que é uma espécie que utiliza da outra como abrigo ou suporte, sem prejudicar a outra espécie. Então, quando a gente vê no filme do Nemo, o peixe palhaço, eles vivem ali no meio das anêmonas. Mas ali mesmo não tem um benefício para a anêmona e nenhum prejuízo. Ela só tá lá. E o inquilino, né, que seria o peixe palhaço, ele tá lá se beneficiando porque ele tem um abrigo, ele tem um suporte. E a anêmona, para ela, não prejudica e nem beneficia. Ela tá lá neutra. Agora, a gente fala das relações interespecíficas desarmônicas, que são o predatismo, o parasitismo, a competição e o amensalismo. E por último, depois, a herbivoria. A gente começa falando do predatismo, que é uma espécie, que seria um predador, que mata e se alimenta de outra espécie, que seria a presa. Então, um leão caçando uma zebra. O leão seria o predador e a zebra é a espécie que está sendo caçada, é a presa. Assim como a cobra comendo um rato. A cobra é o predador e o rato que está sendo caçado é a presa. A gente tem o parasitismo, que é uma espécie, que seria o parasita, que vive dentro ou sobre outra espécie, que seria um hospedeiro. E aí, o parasita, ele retira nutrientes e causa prejuízos ao seu hospedeiro. Como, por exemplo, carrapatos em cachorros. O carrapato, ele é um parasita que retira nutrientes, ou seja, ele retira o sangue, né, do animal, do cachorro, por exemplo, que seria o hospedeiro, e prejudica o animal, porque às vezes ele acaba desenvolvendo uma doença, tanto por conta da doença do carrapato, quanto por falta de nutrientes, por falta de sangue, pode acontecer. Isso é o parasitismo. A gente tem a competição, de novo, lembra lá no começo que eu falei que a gente ia falar da competição de novo, que são os indivíduos de diferentes espécies agora, que competem pelos mesmos recursos limitados. Aqui não mudou nada também, como alimento, água, luz ou espaço, prejudicando ambas as populações. Porque às vezes eles vão entrar em disputa e os dois vão acabar morrendo. E aí tem uma queda na população. E isso prejudica, porque se tem menos população, é muito capaz que ela possa acabar tendo um risco maior de entrar em extinção. Então, uma alta taxa de competição é ruim para as populações.
como o exemplo de leões e hienas disputando uma carcaça. Elas vão brigar tanto, até a morte às vezes, e vai causar uma deficiência na população de hienas ou de leões. E aí, a gente também tem, de novo, o exemplo das plantas competindo por luz solar. É a mesma coisa. A gente tem o amensalismo, que é uma espécie que libera substâncias que inibem, então ele impede, o crescimento ou a reprodução de outras espécies. E a espécie que libera a substância não é afetada. Por exemplo, os fungos, que liberam antibióticos que prejudicam o crescimento das bactérias. O fungo, quando ele libera essa substância, ele não é prejudicado, mas ele impede que a bactéria cresça. A gente tem as relações agora, por último, a herbivoria, que é um animal herbívoro, ou seja, que come plantas, que não come carne, que se alimenta de plantas. Então, ele diminui a quantidade de plantas que tem no local, porque ele não come carne, então ele não disputa com outro animal. Ele come uma planta. Por exemplo, as vacas pastando, os gafanhotos comendo folhas, assim como os outros animais que não se alimentam de carne. Agora, a gente finaliza o nosso conteúdo e vamos fazer alguns exercícios, 2, na verdade, para dar uma fixada no conteúdo. Mas não são só esses. Aqui na descrição eu deixei alguns exercícios também para vocês fazerem, para fixar o conteúdo bem para fazer essa prova. Vamos começar. Considere as informações abaixo relativas a fatores de crescimento populacional. Então, ele dá as afirmativas aqui e a gente tem que saber qual que são as verdadeiras e quais são as falsas. Vamos começar. A competição intraespecífica interfere na densidade da população. Tá certa? Por que tá certa? Quando uma espécie compete com a outra, uma vai acabar perdendo, ou as duas vão acabar perdendo. Então, isso interfere na densidade, porque se uma morre, isso vai diminuir aquela população. Então, ela interfere na densidade. A 2. A competição interespecífica não influi, ou seja, não interfere no crescimento das populações. Essa tá errada. Lembra que eu falei que as competições, tanto inter quanto intra, elas são a mesma coisa praticamente. O que muda é que uma é entre espécies e a outra é uma espécie contra a outra. Então, se a 1 tá certa, e ela fala que interfere, a 2, ela tá errada, porque ela tá falando que não interfere. Ela tá contradizendo a primeira. Então, ela tá errada. A 3. Um dos fatores limitantes do crescimento populacional é a disponibilidade de alimentos, que diminui quando a capacidade da população aumenta. Essa tá certa também. Aqui, ele fala que um dos fatores limitantes do crescimento populacional é a disponibilidade de alimentos, que é verdade. Se tem pouco alimento, a população não vai crescer, na verdade ela tem tendência a diminuir. E aqui quando ele fala que diminui quando a densidade da população aumenta, é verdade. Quanto mais gente para se alimentar com pouco alimento, ela vai acabar diminuindo essa densidade da população. Porque se tem muita gente para pouco alimento, essas pessoas que ficam sem alimento, ou essas espécies que ficam sem alimento, esses indivíduos, eles vão acabar morrendo. Porque não tem alimento, eles não se desenvolvem, eles não conseguem proliferar, e eles acabam sumindo. Eles morrem por falta de alimento. Então, essa tá certa também. A 4, ele fala assim: fatores climáticos influem, ou seja, eles influenciam no crescimento da população, independente da sua densidade. Então, fatores climáticos, eles podem aumentar a população, independente se ela já é grande ou se ela é pequena. Tá certo também. Então, a gente fica com a alternativa D, 1, 3 e 4. Tudo bem? Vamos para o exercício 2. O exercício 2, ele diz assim: quando temos organismos da mesma espécie que trabalham unidos para o bem do grupo, temos um tipo de relação intraespecífica harmônica. Os agrupamentos que se caracterizam por possuírem divisão de trabalho, sistema de classes e indivíduos que apresentam relativa independência e mobilidade recebem o nome de sociedade.
Por que sociedade? Vamos pensar no nosso cotidiano aqui. A gente tem um agrupamento que se caracteriza por divisões de trabalho. Na nossa sociedade, a gente tem as divisões de trabalho. A gente tem sistemas de classes, também temos. E indivíduos que apresentam relativa independência. Nós também temos na nossa sociedade. Nós temos as divisões de trabalho, somos divididos em trabalhos. Então, a gente tem médico, a gente tem enfermeiro, a gente tem professor. E sistema de classes, onde a gente tem uma classe dominante e uma classe dominada. A gente tem o proletariado e o burguês, né, entre aspas, e os indivíduos que apresentam relativa independência. A gente faz o que a gente quer, mas dentro da lei. É isso que tá falando aqui. É uma sociedade. É o que a gente vive hoje em dia e há muito tempo. E é isso. Muito obrigada por terem assistido a aula. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários que a gente vai estar olhando também. E façam toda a lista de exercícios, toda a lista de exercícios que ajuda muito no aprendizado. Muito obrigada.